Olá, tudo bem? Vamos começar mais um estudo da série de casos do livro O Céu e o Inferno. Agora, nos espíritos felizes, vamos analisar o caso do espírito Van Durst. Lembrando que o espírito Van Durst é um espírito que está encarnado ou desencarnado em algum lugar. Lembrando que ele, por ser um espírito já considerado feliz, vamos pedir a Deus que o abençoe na sua trajetória e, particularmente, que também, né, não esqueça de nós aí nas suas atividades, que o seu exemplo, a gente agradece a Deus pelo seu exemplo, pelo seu relato aqui no Céu e Inferno, como forma de aprendizado para todos nós. Não é isso? E nessa hora que vamos começar então a leitura, a gente pede a Deus que te abençoe, abençoe a todos nós que vamos fazer, né, e acompanhar o estudo desse caso. Que Deus nos abençoe a todos. Vou compartilhar aqui a, a, a nossa, o nosso caso, lembrando que se você não assistiu os casos anteriores, né, do Samuel Felipe, do Samson, dos outros casos dos espíritos felizes, tem um cardzinho aqui em cima para você acompanhar, tá bom? Também nesse card você vai entrar no nosso canal, e no nosso canal tem todos os outros casos de todos os outros espíritos, de todas as outras categorias aqui do Céu e Inferno. Muito bem, vamos começar aqui com o caso então do Van Durst. Vamos começar a ler para ver o que a gente pode aprender com ele. Então, o Van Durst é antigo funcionário falecido na Antuérpia em 1863, com 80 anos, então já viveu bastante, né? Não desencarnou tão moço assim, né? Vamos ver então o que a gente pode, o que ele traz aqui para nós. Pouco depois do seu decesso, tendo um médium perguntado ao seu guia se poderia evocá-lo, responderam-lhe: esse espírito lentamente se refaz da sua perturbação e, conquanto possa responder-vos imediatamente, muitas mágoas lhe custaria tal comunicação. Peço-vos esperais ainda uns 4 dias, pois até lá ele saberá das boas intenções manifestas a seu respeito e a elas corresponderá amistosa e gratamente. Então, ele estava aqui, né, passando por uma perturbação, ah, já queriam evocá-lo pouco depois do seu decesso, né? Então ele ainda estava ali naquele, naquele é, entender-se no mundo espiritual, vamos dizer assim, né? E, e ele fala de muitas mágoas, né? A gente vai tentar ver, identificar que mágoas são essas, do que ele está falando, por que ele é considerado um espírito feliz e ainda assim teria mágoas, né? É, por conta dessa evocação, né? E aí ele diz para esperar uns 4 dias para então fazer a evocação. É curioso que ele diz que ainda assim ele poderia responder, né? Ele, conquanto possa responder imediatamente. Quer dizer, ele estava ainda ali meio naquele estado, mas tinha condições de responder, mas ainda guardava mágoas, né? Vamos ver do que se trata então. E aí, decorridos 4 dias, recebemos a comunicação seguinte. Então, o espírito foi ali rigoroso, né? Disse que era 4 dias, 4 dias depois vem o espírito e o guia, né, falou que era 4 dias, depois veio o espírito e, de fato, se comunicou 4 dias depois. Esse caso é um caso relativamente pequeno, porque é só essa mensagem que foi dada. Vamos ver o que a gente aprende com essa mensagem. Meu amigo, bem leve na balança da eternidade foi o fardo da minha existência, e, no entanto, bem longe estou de ser feliz. É muito comum a gente observar essa característica do espírito estar
ser considerado por Kardec numa condição de espíritos felizes, mas não se considerar, né, ou, ao contrário, se considerar distante da felicidade, como uma forma de humildade do espírito. A minha condição humilde, relativamente ditosa, é de quem não fez o mal sem que, por isso, visasse a perfeição. Então, ele, pelo menos, se reconhece como alguém que não tinha feito mal, né? Mas que, ao mesmo tempo, né, se reconhece também que ele não é ainda um espírito perfeito, né? E se pode haver pessoas felizes numa esfera limitada, eu sou desse número. Então ele está dizendo que ele tem uma felicidade ali possível, né? O que sinto é não ter conhecido o que ora conheceis, porque a minha perturbação se prolongaria por tempo, não se prolongaria por tanto tempo, seria menos dolorosa. Então, ele certamente não era espírita, né? Porque se fosse, ele não diria isso. E a perturbação dele durou um tempo um pouquinho maior por conta da ignorância que ele tinha da vida espiritual. De fato, ela foi grande. Viver e não viver. Estar rudemente preso ao corpo sem poder servir-se dele. Ver os que nos foram caros. Sentido extinguir-se o pensamento que a eles nos prende. Oh, que coisa horrível! Que momento cruel esse em que o aturdimento nos empolga e constrange para desfazer-se em trevas logo após. Sentir tudo para estar um momento depois aniquilado. Quer-se ter a consciência do seu eu sem encontrá-la não existir e sentir que existe. Então, essa é a perturbação que ele passou. É esse estado em que ele se sente vivo, né? Se sabendo morto, né? Percebendo as pessoas que estão é, ali ao redor dele, encarnadas, né? Mas sem conseguir falar com elas, né? Perceber que a vida está se indo sem que ele se vá completamente, né? Então é isso que ele é, é esse tipo de experiência que caracteriza então a perturbação da desencarnação. Perturbação profunda, ele diz, né? Depois, transcorrido um tempo incalculável de angústias contidas, angústias por quê? Porque ele não revela ter nenhuma fé declarada, né? Nem no Espiritismo e nem em nenhuma outra. Em momento nenhum até aqui ele diz que ele orou, né? Que ele buscou pelo pensamento as pessoas que já tinham desencarnado, né? Ele estava ali naquele, como se fosse uma agonia da morte, né? Viver e não viver, estar rudemente preso ao corpo sem poder servir-se dele, né? Então ele está ali meio que vou, não vou, faço, não faço, estou aqui, estou lá, e aí é que gera essa angústia sem saber exatamente do que vai ser, né? Ele também não se diz ateu, é bem verdade. Então, continua aqui, ó. Depois, transcorrendo um tempo incalculável de angústias contidas, sem forças para senti-las, depois digo, desse tempo quase interminável, o renascimento gradual da vida, o despertar de uma nova aurora em um outro mundo. É bem verdade que esse tempo a que ele está se referindo, né, não foi tão longo assim. Longo foi a longa foi a percepção do tempo, né? A gente sabe que existe uma diferença entre o tempo contado em minutos e a nossa percepção do tempo, né? Às vezes a mesma quantidade de tempo contados em minutos passa muito rápido, às vezes ela é muito demorada. E no caso dele, ele tem uma percepção lenta do tempo, né? Por quê? Quatro dias depois da desencarnação, ele já estava aí falando tudo isso, né? Então não foi a nada comparado a aquilo que a gente viu
nos espíritos sofredores e nos outros tipos de espírito, né? Então ele vai continuar dizendo: nada de corpo material nem de vida terrestre. Vida sim, mas imortal. Não mais homens carnais, porém em formas diáfanas. Então, aqui é que certamente Kardec está se pegando para caracterizá-lo como um espírito feliz, né? Ele já não vê mais corpos, ele não vê corpos pesados, ele não vê corpos densos, materializados, ainda que espirituais. Ele vê formas diáfanas. Quer dizer, se ele é capaz de, com a sua visão espiritual, perceber formas diáfanas, é porque ele estava numa região, ele estava conseguindo ter uma percepção bastante ampla do mundo espiritual. Espíritos que deslizam. Então, aí, mais uma característica, né? Que surgem de todos os lados, que vos cercam e que não podeis abranger com a vista, porque é no infinito que flutuam, né? Então, ele está vendo um infinito diante de si, né? Ele não está preso, ele não está circunscrito, ele está com uma visão amplíssima do mundo espiritual. Ter ante si o espaço e poder franqueá-lo à vontade. Comunicar-se pelo pensamento com tudo que vos envolve. Olha lá. Comunicar-se pelo pensamento. Então, essas são características, né, marcadas de um espírito que já está espiritualizado, que não está materializado, que não está, né, e que, por outro lado, não tem culpas, né, não tem pensamentos, né, que o envergonham, né? Por quê? Porque ele pode comunicar-se pelo pensamento, ele não está incomodado com isso, né? Que vida nova, meu amigo, nova, brilhante, cheia de ventura. Salve, ó, salve eternidade, que me contens em teu seio. Adeus, terra que por tanto tempo me revestistes, afastado do elemento natural da minha alma. Não, eu nada mais de ti queria, porque és a terra do exílio, e a maior das felicidades que dispensas nada vale. Então vê que ele compreendeu, né, principalmente chegando ao mundo espiritual, né, que a Terra nada mais é do que um exílio e que a maior felicidade que a Terra pode proporcionar nada significa diante daquilo que ele está experimentando no mundo espiritual. E veja que a descrição que ele faz do mundo espiritual, embora não seja uma descrição meticulosa, mas né, muito detalhada, mas ela não tem nenhuma relação com as coisas que a gente tem no mundo material, né? E essa ideia, né? Nada de ti queria, né? Quer dizer, não tem ilusão, não tem, tinha acabado, né? Já não tinha mais, né? É, vamos lá, vamos continuar. Então ele já estava em outra vida, vamos dizer assim, né? Soubesse eu o que sabeis e quão fácil e agradável me seria a iniciação na vida espiritual, né? Então, mais uma vez ele reforça aqui que não sabia e que essa ignorância o dificultou na entrada no mundo espiritual. Sim, porque saberia antes de morrer o que mais tarde somente deveria conhecer no momento da separação, de forma a desprender-me facilmente. Estais vós outro no caminho, porém. Certificai-vos de que todo o adiantamento é pouco. Então, antes de entrar aqui nesse comentário, é importante falar aqui, né, que o conhecimento da vida espiritual nos ajuda, né, não somente a conhecer, mas no momento da separação, de forma a desprender-me mais facilmente. Certamente, se ele já tivesse sabendo da vida espiritual, ele projetaria o seu pensamento para a vida espiritual que continua e não para a vida material que estava sendo deixado, né? E na medida em que ele
voltou os olhos, né? Que ele estava ali naquela situação de querer falar com as pessoas e não conseguir, de ver o corpo, disso e daquilo, né? Ele acabou dificultando, né? Sentindo uma angústia, se dificultando a entrada na vida espiritual, né? Se ele, ao contrário, voltasse o seu pensamento para o seu guia espiritual, para as pessoas que já desencarnaram antes dele, já tinham desencarnado antes dele, seus amigos, né, os pais, os parentes, enfim, aquelas pessoas que ele sabia que poderiam vir ajudá-lo, né, tudo ficaria mais facilitado, e o desprendimento também. E aí ele começa aqui a dar alguns outros conselhos, né? Já falou aqui um pouco dessa questão, né, do que significa as felicidades terrenas, mas ele vai dar aqui um outro conselho importante. Estais vós outros no caminho, porém, né, certificai-vos de que todo adiantamento é pouco, né? Quer dizer, o quanto mais a gente puder se adiantar, fazer, crescer, né? Acelerar o nosso processo agora, melhor. Dizei ao meu filho tantas vezes quanto bastem para que se instrua e creia, porque, ao contrário, a nossa separação continuará aqui. Então, veja que ele está dando um toque para o filho. Está dizendo, vai lá, conta para o meu filho, porque, né? Caso contrário, ele vai chegar aqui, a gente pode até dar um oi, né? Mas a gente vai ter aqui uma separação no mundo espiritual, né? E isso me lembra muito ao caso de Lázaro, né? Não apenas porque Lázaro, né, olha e o homem rico, né, olha para Lázaro, que era o mendigo, e diz: pelo amor de Deus, Abraão, vem aqui, me socorre, diz para Lázaro botar uma gota de água aqui na minha boca que está seca, né? E agora já não sei mais se é Abraão ou se é Lázaro que diz: ó, tem um abismo aqui entre nós, né? Uma separação entre nós. Mas não é só isso que é curioso nessa passagem, que casa aqui com esse comentário, porque também o homem rico, né, que estava lá sofrendo na história de Lázaro, né, pede para Abraão e pede para Lázaro irem na casa dele e falarem para as pessoas que estavam lá, né, de toda essa realidade espiritual que ele estava vivendo, os sofrimentos que ele estava passando, para que isso não acontecesse com os seus parentes, né? E a resposta é de que, olha, sinto muito, eles têm Moisés, eles têm, né, o conhecimento tá dado para eles, eles têm que correr atrás, né? Mas aqui o Van Durst, né, preocupado também com seu filho, com seus parentes, vai dizer, olha, diz tantas vezes quanto forem necessárias, né, para que ele se instrua, né, para que ele creia, para que todo esse processo por que eu passei, ele não venha a passar e que ele possa estar no mesmo ponto em que eu estou, para que a gente não se separe de fato no mundo espiritual, né? Não tenha essa separação no mundo espiritual. Vamos ver aqui. Amigos, adeus a todos vós. Espero-vos, e enquanto estiverdes na terra, virei muitas vezes instruir-me convosco. Olha aí, mais um sinal aqui de humildade, né? Visto como sei menos ainda que muitos dentre vós. Notai que aqui onde estou, sem velhice que me enfraqueça, nem entraves de qualquer espécie, lembrando que ele desencarnou com 80 anos, né? Então ele já se sentia rejuvenescido 4 dias após a sua desencarnação. Aprenderei mais depressa e facilmente. Aqui se vive às claras, caminhando com desassombro, tendo ante os olhos horizontes tão belos que a gente se torna impaciente por abrangê-los. Adeus, deixo-vos, adeus. Então é como se ele estivesse dizendo assim: uma imensidão na minha frente, há tanta coisa, né? A realidade espiritual é tão grande, né? Que não dá
né, para ficar preso nessas coisas menores, né, nessa vida de exílio da terra, mas absolutamente necessária. Por isso ele diz, né, manda o recado para o filho dele, diz para ele, por favor, para abrir os olhos, para prestar atenção no que ele está fazendo, né? E aí temos esse espírito que não ficou claro para a gente, é bem verdade, quais eram as mágoas, né? A não ser a mágoa, talvez, de não ter conhecido as coisas espirituais antes, né? Ele não revela é, nenhum problema com ninguém que tenha ficado em sua retaguarda, né? Na existência, né? Quer dizer, nenhum problema de alguém que era mal, ele não quis mal a ninguém, né? E uma coisa também curiosa desse caso, que a gente já comentou aqui outras vezes, é que ele não comenta, né, o encontro com ninguém no mundo espiritual, e nem que ele estava esperando alguém, ou que ele encontrou alguém, ou que ele ia fazer todo esse processo de apropriação dessa vastidão a que ele se refere, né? Ele não se refere a ninguém, né? É claro que a gente pode imaginar que ele não vai fazer isso sozinho, né? Mas chama atenção o fato dele não ter mencionado, por exemplo, o encontro com uma mãe ou com um pai, né? Ele não dá, né? Nenhuma é, é, mensagem para sua esposa, se é que a esposa ainda estava encarnada, ele não tem essa referência, e se a esposa estava desencarnada, também não fala nada sobre isso, né? Eu tenho chamado sempre atenção para essas questões relativas à vida familiar, porque a vida familiar é sempre uma preocupação para nós, né? E a gente tem sempre essa ideia, muito no espiritismo, de que bom, então vamos encontrar os nossos parentes no mundo espiritual e tudo mais, e a gente vê uma postura de muita independência dos espíritos em relação às suas vidas familiares, né? Veja, ele diz que vai voltar para aprender no grupo religioso, né? Mas para o filho ele manda um recado, ele não diz que ele vai lá, né, vai velar pelo filho, vai ajudar o filho, ele não fala sobre isso, né? Embora eu acho que no caso anterior a gente tinha visto qualquer coisa assim também. Muito bem, vamos terminar por aqui. Mais esse caso de um espírito feliz, a gente consegue ver a sua felicidade pela descrição que ele dá da sua posição no mundo espiritual, e na próxima leitura a gente vai ler o caso de Six Deniers. Vamos ver o que a gente aprende com ele. Tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até!